Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da SBOP, que traz para vocês as novidades e os temas da oftalmopediatria em conversas com especialistas, num formato de bate-papo. Eu sou Cristiane Rolim, atual presidente da SBOP, e venho trazendo para vocês novidades. Eu sou a nova host do SBOPcast, vocês vão ouvir minha voz, e agora a gente vai ter alguns episódios gravados. E já agradeço aqui o CBO e a estrutura do CBO que nos forneceu esse espaço para a gente poder também estar na plataforma do YouTube. E para começar a minha série de SBOPcasts, eu vou ter a honra e o prazer de entrevistar nada mais, nada menos que a doutora Vilma Leles Barbosa, atual presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desde 2024. Consegui um horáriozinho na agenda dela e vai ser um grande prazer a gente conversar. A Vilma, doutora Vilma Leles, ela é minha colega, minha companheira de formação de muito tempo. Nós fizemos a formação começo da oftalmologia juntas, depois fizemos glaucoma de maneira simultânea, contemporânea. E somos companheiras de congresso, porque não havia muitas mulheres no glaucoma, então fomos a muitos congressos juntas, e então é um grande prazer. Quero dizer que ela tem um currículo muito extenso, né? Ela fez a formação na Universidade de Taubaté, onde ela fez a faculdade de residência médica. Depois ela foi para a Universidade de São Paulo, onde ela fez a especialização em glaucoma. Ela fez o doutorado na USP. E depois ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, depois da Sociedade Pan-Americana de Glaucoma, depois ela foi secretária do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e atualmente ela é a presidente. Então, Vilma, muito obrigada pela sua presença, é um prazer muito grande para mim estar aqui, fazendo essa inovação aqui no SBOPcast. Espero que seja um papo bem prazeroso para nós duas. Muito obrigada, Cris. É um enorme prazer estar aqui com você. Como você comentou, nós nos conhecemos e acompanhamos nossas trajetórias já há muitos anos e eu fico muito feliz de vê-la agora na SBOP, essa Sociedade de Oftalmologia Pediátrica que acolhe essa glaucomatóloga nota 10 que você é e essa profissional exemplar que você tem sido. Puxa, muito obrigada pelo elogio, mas sou eu que tenho elogios a fazer, né? A gente sabe da sua gestão brilhante, carismática, inclusiva, democrática, então eu fico muito contente de poder aqui estar te entrevistando. Então a gente vai começar com a pergunta, eu acho que meu SBOPcast vai ter essa característica de ser um pouquinho de um divã também, né? Então vamos conversar sobre a sua trajetória, né? Quando a gente começou a fazer oftalmologia naquele tempo, que não é tanto tempo assim, mas enfim, é algum tempo, a gente, tudo era diferente, a gente não tinha tanta possibilidade de comunicação, tantas informações. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, da sua vinda para São Paulo, a sua entrada na oftalmologia na USP e também depois a sua especialização em glaucoma, como é que foi, como é que você decidiu por isso e como foi sua chegada por aqui. Acho que essa é uma informação relevante para os mais jovens, para eles entenderem, se localizarem. A gente fala pouco de história pessoal, acho que isso é uma coisa bem importante. Isso realmente é interessante, né? Nós estamos falando do início dos anos 90, né? Obviamente, o contexto da oftalmologia era bastante distinto, as escolas, os congressos, era tudo muito diferente do que a gente tem hoje, tudo em menor número e com muito menos. Nós participávamos menos, né? Naquela época não tínhamos essa difusão de conhecimento, esses meios online, enfim. Éramos muito mais ilhados, né? Então, na minha residência, que foi na Universidade de Taubaté, eu tive o contato com a oftalmologia como um todo, me interessava muito por uveites, achava extremamente interessante, acho que era uma das minhas áreas de paixão, e também por glaucoma. Mas, na verdade, o glaucoma pelo qual eu me interessava não era exatamente o glaucoma que era praticado nas grandes escolas. A gente via um hiato muito importante entre o que acontecia nos maiores centros universitários e no restante do país. Talvez a gente ainda tenha um pouco disso hoje, mas o conhecimento está disponível de tantas outras formas que está mais acessível. E naquela época éramos um pouquinho mais ilhados mesmo. Então, quando eu terminei minha residência, eu me interessei por fazer uma especialização. Vim para São Paulo, prestei prova na Unifesp e fui para o HC também. E no HC, na verdade, não existia
fellows, né, como a gente fala hoje, que eram os estagiários, não existiam estagiários externos. Os residentes terminavam e um virava preceptor, os outros faziam alguma subespecialidade. E não tinha ninguém de fora. Eu fui a primeira estagiária externa do HC. E fui por quê? Porque eu não sabia que não podia. Eu acho que isso é interessante, porque muitas pessoas hoje, eu vejo muitos jovens com aquele receio do próximo passo, sem saber se realmente devem ou não ousar, ou acham que tudo pode ser um passo muito grande. Ousem, acreditem, porque na verdade não tem limites. Os limites somos nós que nos impomos, né? E aí eu bati na porta e o professor Caldeira, muito gentilmente, me entrevistou, perguntou da minha disponibilidade, que eu coloquei como total à época, e comecei no serviço de glaucoma da USP. Me deparei com uma universidade absolutamente distinta de onde eu já havia vivido, com um número muito maior de preceptores, um conhecimento muito mais amplo, uma disponibilidade de conhecimento, com uma biblioteca. É isso mesmo, gente. A gente, para ter conhecimento, ia à biblioteca. Quando chegava uma revista nova, uma publicação nova, a gente não dava um clique, mas a gente ia à biblioteca e era uma luta para quem pegou a revista primeiro para poder ler os artigos e termos essa atualização. Então foi uma experiência absolutamente inovadora na minha vida e que me trouxe, né, me abriu muitas portas e o conhecimento com professores absolutamente espetaculares, né? Pessoas que tinham um conhecimento grande e uma habilidade muito grande de transmitir. Puxa, eram outros tempos e, de fato, esses grandes professores tiveram uma influência muito grande na nossa carreira, né? A gente tinha uma transmissão. Hoje em dia é mais difuso, de fato. A gente tem tantos meios que a gente busca esses professores e nem sempre eles estão até nem tão mais tão disponíveis porque existem tantos meios digitais. Mas eu acho que essa história é muito importante para os jovens mesmo, para eles entenderem como é que as coisas se montaram, né? Como é que chegaram até aqui. E aí você foi muito mais longe do que isso, né, Vilma? Na verdade, você foi ao meio do glaucoma, que é um meio, na época tinham muito poucas mulheres, né? E até hoje a gente ainda vê essas formações de grupos, os CBO Pink, o Glaucoma Pink, os grupos de mulheres na medicina. Ainda existe uma tendência as mulheres se aglutinarem, porque era um ambiente extremamente masculino e hoje melhorou muito, mas ainda as mulheres buscam esse espaço. E eu quero que você me conte como é que foi a sua entrada na SBG, que era, assim, você foi a primeira mulher presidente da SBG e também a primeira mulher presidente no CBO. Então, um ambiente que já tem uma tradição grande aí de homens na liderança. Como é que foi para você como uma primeira mulher líder nossa, né? Nós todos temos muito orgulho da sua presença como líder, né? Realmente, naquela época, nós realmente tínhamos um número muito pequeno de mulheres. Nos nossos congressos, quem dava aula, né, as mulheres que participavam eram 2 ou 3, 3 que eu me lembre bem. Então, era um número muito pequeno comparado aos homens, mas francamente, eu nunca tinha pensado sobre isso, não era uma questão para mim. E eu acredito que não era uma questão para mim, não só porque eu não me colocava nessa posição, mas porque não me colocaram nessa posição. Os homens que me rodeavam à época não eram machistas nesse sentido, não me discriminavam de forma alguma. E eu vou destacar particularmente o professor Remo Suzana. Hoje ele tem filhas na faculdade, formadas e etc. Mas à época não, as filhinhas estavam nascendo ainda. Então ele já tinha essa característica e ele me abriu muitas portas. Então o fato de eu ser mulher não pesou em nada, nem me favoreceu, nem me atrapalhou. Eu simplesmente era uma médica que estava me esforçando para caminhar nos passos que me deixavam, me davam oportunidade. Então, à medida em que eu fui me engajando nas atividades e eu tinha muita disponibilidade, né? Vamos fazer um trabalho, vamos. Vamos dar aula, vamos. Vamos estudar, vamos. Então, eu sempre fui muito disponível, eu me apaixonei realmente por essa carreira, por estudar, sempre foi uma coisa que me agradava muito. O prazer de aprender sempre esteve comigo nessa época, até hoje. E eu acho que ao longo desse tempo, então, todas essas oportunidades foram vindo e foi tudo muito tranquilo. Ao longo dessa trajetória, vamos chamar de trajetória feminina, realmente teve muito tempo
em que éramos muito poucas, né? Dentro do HC, eu era a única mulher dentro do glaucoma por muito tempo. Eu fui a primeira pós-graduanda do glaucoma, assim como você, dentro da Unifesp, também era uma das poucas mulheres. Só que o tempo foi passando e o número de mulheres foi aumentando. E hoje eu vejo que realmente a gente não precisa ocupar esse espaço de distinção. Se já não precisávamos antes, tampouco agora. O que nós precisamos é termos noção do nosso lugar e do respeito que nós precisamos ter. Todas as pessoas precisam ser respeitadas da mesma forma, serem tratadas de maneira cordial, educada, obviamente. Então, esse é o espaço da mulher, um ambiente agradável e igualitário. Nós não precisamos de privilégios, nós somos capazes. Nós não podemos ser discriminadas. Nessa hora, sim, ainda vale apoio. Todas as situações no mundo em que as pessoas se sentem um pouco discriminadas, essas situações elas merecem atenção e essas pessoas precisam se sentir mais fortes. Então, se formos discriminadas em alguma situação, merecemos essa sororidade, ou seja, precisamos ser cúmplices umas das outras para que aquela situação não deixe aquela pessoa em constrangimento, em situação difícil. Mas nós não precisamos dessas armas o tempo todo. Somos profissionais. Tenho CRM como os homens, tenho RQE como os homens, tenho título como os homens. Simplesmente posso trabalhar em pé de igualdade, sem qualquer tipo de discriminação. E os pacientes reconhecem isso, né? Ninguém procura, hoje em dia eu não vejo ninguém procurando homens ou mulheres por esse fato. Talvez no passado os pacientes procurassem sim, talvez, o homem com essa, talvez imagem de ser mais cirurgião, mais intervencionista, e eu não vejo mais isso também hoje em dia. E acho que o que você falou é super importante, o fato de ser mulher não ajuda e também não atrapalha. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né, talvez a gente mesma colocando isso na nossa própria mente, a gente vai ter muito mais facilidade de circulação, porque às vezes como qualquer preconceito, às vezes ele está na própria pessoa, né? A gente acaba tomando escolhas, fazendo escolhas, tomando rumos e caminhos mais baseados na nossa impressão do que na realidade, né? E É, eu concordo. só tem uma situação que realmente nós nos distanciamos um pouco dos homens, que é a maternidade. Uhum. Porque, via de regra, após o nascimento de um filho, as mulheres reduzem sua carga de trabalho de maneira muito mais expressiva do que os homens. Então, realmente, isso exerce uma influência nas nossas carreiras, pelo menos por um período. Mas, de toda forma, isso é recuperável e não deixa de ser um enorme prazer poder dedicar tempo aos filhos. E as sociedades mais desenvolvidas incluem essa parada dentro de uma trajetória profissional, né? Inclusive os países desenvolvidos, eles têm como índice a capacidade de absorver a mulher e o seu período de maternidade, né? E economicamente, isso é uma coisa que é bem relevante quando eles fazem os cálculos de disparidade de desenvolvimento econômico entre os países, né? Então eu acho que é exatamente isso. Quanto mais a gente tiver um desenvolvimento econômico, político e cultural, a gente vai ter mais espaço para a maternidade ser bem aceita, bem colocada e bem administrada, né? E também na medicina eu acho que a gente tem uma vantagem que é a remuneração, né? Se nas empresas ainda existe disparidade de remuneração entre homens e mulheres, as tabelas na medicina, elas são tanto SUS quanto as tabelas da saúde suplementar são iguais, não existe diferença de remuneração nesse sentido, né? Pode ser que algumas pessoas, independente do gênero, tenham mais habilidade administrativa do que outras, mas não há uma discriminação de remuneração entre sexos, né? Então, acho que esse assunto é bem interessante, né? E acho que você nos representa extremamente bem com essa sua fala de que quando a gente precisa se apoiar, é bom estar em grupo, mas que isso não seja uma regra, né? E sim uma exceção a uma situação específica, né? Na minha opinião, e acho que na sua também, né?
Muito bom, Vilma. Eu queria então voltar agora a falar um pouquinho dos projetos, os projetos do CBO e também as nossas interfaces com a SBOP, que na verdade todas as sociedades de oftalmologia estão no guarda-chuva do CBO. E então eu queria que você falasse um pouquinho qual é a sua percepção da SBOP, dentre as outras sociedades, como é que você tem percebido o nosso trabalho, e como é que tem sido a sua relação com as diretorias da SBOP, o trabalho em conjunto. Essa é uma sociedade muito interessante, porque esse movimento associativo, ele já vem de muito tempo, né? Então, o CBO é um exemplo disso, uma sociedade que tem décadas, a sociedade de glaucoma, de retina, dessas especialidades surgiram há muito tempo e elas vêm tendo um trabalho ao longo do tempo buscando fundamentalmente, essa atualização de conhecimento, para que todos os médicos estejam atualizados e podendo prestar o melhor atendimento possível aos seus pacientes. Mas esse movimento também tem uma questão de defesa profissional, né, então esse trabalho vem sendo ao longo do tempo. Surgir sociedades novas não é tão habitual, né? Na oftalmologia, as nossas especialidades de retina, estrabismo e etc. são todas muito clássicas. Talvez a cirurgia refrativa tivesse sido a mais recente delas, né? Mas a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica foi um surgimento recente, né? Então vocês são realmente a sociedade mais nova que resolveu congregar vários especialistas que trabalham com crianças. E aí nós estamos falando de retina para criança, glaucoma para criança, estrabismo, enfim. Aí nós estamos falando de várias subespecialidades juntas. E vocês realmente, a SBOP nasceu pungente, né? É uma sociedade absolutamente forte e organizada. As pessoas que iniciaram, né, esse grupo que começou a montar essas diretorias e caminhar, tem uma qualidade técnica e profissional que fez de vocês a força que vocês são hoje. Vocês têm um papel dentro da nossa sociedade absolutamente claro, relevante e todos conhecem. De onde veio isso? Eu acredito que isso veio exclusivamente da qualidade que vocês têm. Então, quando vocês trazem uma informação, vocês não trazem uma opinião. Vocês trazem informação com evidência científica, com qualidade. E traduzem esse conhecimento para todos. Então, vocês trouxeram, vou dar um exemplo, notas técnicas a respeito de alguns temas. Então, é fazer uma revisão geral sobre um determinado assunto e trazer isso organizado, mastigado para os colegas. Todos esses trabalhos que vocês foram desenvolvendo foram sendo feitos com a maior qualidade. Então, essa qualidade científica que fez vocês nascerem e ganharem tanto prestígio e um lugar tão relevante hoje para todos nós. O crescimento de vocês, ele é exemplar. Na última convenção do CBO desse ano, nós pedimos que a Júlia Rosseto viesse falar a esse respeito. E a Luísa Hopker também já esteve conosco no nosso curso de lideranças explicando sobre a trajetória, porque realmente é digno de se observar, porque é uma trajetória de sucesso baseada em medicina com conhecimento relevante. Então, eu acho que vocês são um grande exemplo, não só porque trazem esse conhecimento prático para todos nós, mas também como nascer uma sociedade, crescer e se firmar com uma base acadêmica bastante estruturada. Ah, muito obrigada. Sinto-me elogiada também, apesar de eu ter ido para a SBOP depois de já ela em curso, né? Na verdade, ela não já havia sido criada há algum tempo atrás, né? Eu vinha participando dos congressos da SBOP já há algum tempo, mas eu também fiquei fascinada com a capacidade laborativa do grupo, né? E mais do que isso, é um grupo coeso que se preocupa com o cuidado da classe, mas é um grupo muito preocupado com o coletivo, né? Com a sociedade, e as pessoas têm um pensamento muito parecido, né? Então, foi uma sorte, uma congregação de cabeças que estão voltadas para um mesmo objetivo, né. Mas vocês, como sociedade, têm uma característica muito interessante, porque todas as vezes que a gente pensa num problema, né? O que vamos fazer com a questão X? A gente busca o conhecimento que já existe ou a gente ajusta um conhecimento para caminhar. Vocês criam.
E isso é realmente muito interessante. A gente não sabe se isso ou aquilo é melhor. Trabalho científico para provar. Eu não sei quanto faz isso. Trabalho científico para provar. Então, vocês têm sido produtoras de ciência, produtoras de informação de qualidade, com uma velocidade e uma qualidade assim extremamente elogiável. As minhas, antecessoras, são pessoas realmente, impressionante, elas têm uma capacidade de produção muito grande, são muito energéticas, muito objetivas, o que é até um pouco conflitante com essa área que às vezes a gente fala: "Ah, o pessoal da pediatria", não, elas são extremamente objetivas e as coisas realmente fluem de uma maneira surpreendente. Eram mulheres muito jovens, com filhos pequenos, e às vezes eu penso: "Como é que elas dão conta de fazer tanta coisa, né?". Eu espero nessa minha gestão estar à altura de fazer uma sequência desse trabalho que a Luísa primeiro o Fábio, né, o Fábio, a Luísa e depois a Júlia vem fazendo, né. Tenho certeza que sim, porque o seu histórico já vem, você já tem essa fonte desde sempre. Tomara, vamos torcer. Então a gente está nesse caminho. Eu também, vim para a SBOP recentemente, como eu falei, e uma das coisas que me trouxe, que me chamou, é que a gente já tinha um projeto com as crianças na Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, e eu sempre, já há alguns anos, trabalho bastante com crianças na minha prática, eu atendo mais de 50, 60% do meu consultório é com crianças com glaucoma, então eu tinha uma necessidade de ter um conhecimento mais aprofundado na área e ter também um leque de vivência com diagnósticos diferenciais uma atuação mais voltada para esse lado. Na verdade, quando eu fui fazer um estágio no Doheny em 1999, eu já fiz um estágio no Children's Hospital de Los Angeles, mas eu tomei o rumo de atender adultos, mas sempre com um pé cá, um pé lá, e as coisas foram virando para a parte mais da pediatria. Mas eu reconheço que na área da oftalmopediatria especificamente, eh, o surgimento da especialidade também veio com os anos, não tinha no passado, né, então não existia uma formalização de um fellow de oftalmopediatria, e a gente acabou precisando, ir tomando informações em locais diferentes para conseguir ter uma formação mais completa. Mas, na sociedade de glaucoma eu já vinha muito interessada na lida com as crianças e a gente começou a pensar, especialmente na época da pandemia, e aí eu vou começar a tocar no assunto da nossa rede de referenciamento, que para mim foi um trabalho muito irrelevante, até porque temporalmente ele coincidiu com a pandemia, que foi uma época muito difícil para todo mundo, né. E nessa época, no começo da pandemia, eu vinha, estudando e entendendo uma outra rede que já acontecia no Brasil, de referenciamento com crianças com escoliose, que também sofriam muito com a chegada nos serviços. E esse é um grande gargalo, né, no nosso país, ainda era muito pior, né, que as crianças vinham todas do Brasil inteiro para o Sudeste para serem tratadas com essas doenças que são mais raras, glaucoma congênito, em especial, né, que é a minha área de atuação. E então eu comecei a me preocupar bastante com isso e a gente acabou, desenvolvendo, e até se vocês puderem voltar ao episódio número 4 do SBOPcast, eu conto ali da formação de uma rede de referenciamento que a gente começou a fazer na gestão da SBG do Augusto Paranhos, em 2020, e aí a gente começou a tentar fazer um referenciamento dessas crianças com uma disposição mais geográfica, para que as crianças não se deslocassem na época da pandemia. E essa ideia foi crescendo e a gente conversando com o Cristiano Cacheta, que na época era o presidente do CBO, a Vilma já era secretária, a gente foi criando um interesse muito particular por esse trabalho, porque de fato é uma necessidade que as crianças cheguem rapidamente aos serviços quando elas têm uma doença congênita, né? E aí o Cristiano, inclusive, num dos SBOPcasts, ele fala muito a respeito, depois eu vou colocar o número para vocês terem acesso a ele, ele fala muito a esse respeito da necessidade de a gente criar formas de conversar entre as sociedades, e deu a ideia de a gente expandir essa rede também para as outras 5 doenças que são relevantes para levar as crianças à cegueira e tentar ser tratadas. E aí, com a gestão da Vilma, ela abraçou essa ideia, essa formação, mudou a metodologia e fez um trabalho magnífico, e a gente vem fazendo junto. Então eu queria saber que você
contasse para a gente como foi a formação aí da rede de referenciamento na sua gestão, qual foi a metodologia, o que que você pensou para abraçar essa causa junto com a gente, que estava começando ainda num pontapé inicial, e agora ela já é um formato muito maior. Fala para gente. O nosso grande problema é que a gente vê no dia a dia essa dificuldade. Então, alguns colegas, eventualmente em grupos de WhatsApp, de vez em quando estão pedindo: por favor, quem sabe quem pode atender uma criança com glaucoma congênito? Tô com uma criança com catarata, para onde eu mando? Então, essas doenças congênitas e às vezes raras são muito difíceis para que a gente possa encaminhá-las, porque também poucos somos nós, médicos oftalmologistas, com formação e habilidade, porque são circunstâncias específicas, né? Então, é necessário um aprendizado muito específico para tratá-las, não só no momento, na cirurgia em si, que muitas demandam, nos tratamentos que às vezes são crônicos, se nós formos pensar em tumores que precisam de um tratamento mais prolongado, mas todas elas precisarão de acompanhamento, porque uma vez cessado o problema, vamos usar o catarata congênita aí como exemplo, tirou-se a catarata, e agora? Essa criança precisará ter uma visão habilitada. Então tem todo um trabalho ao longo do tempo, né? Então são, em geral, pessoas, né, profissionais com um trabalho muito específico. Daí a necessidade de que a gente encontre esses profissionais pelo país. E a nossa busca é sempre em torno de quem faz esse atendimento pelo SUS. Afinal de contas, no mínimo 75% da população depende exclusivamente do SUS. O SUS é para 100%, mas 75% exclusivamente depende dele. E normalmente, quem está no SUS também tem seus serviços privados ou na saúde suplementar. Então a ideia era aproximar ou agilizar a chegada de um paciente ao médico especialista. Então, como nós começamos? Nós fomos olhar a produção SUS, quem está fazendo cirurgias e tratamentos nessa área. Depois disso, nós descobrimos que ainda tinha ali falta de informação suficiente para que a gente montasse essa rede. Daí veio o questionamento com cada um desses centros. Então, vamos olhar todos os lugares que estão cobrando do SUS por esse padrão de atendimento e vamos entender o que está acontecendo nesses serviços. Eles realmente fazem isso regularmente? Eles conseguem atender só crianças um pouco maiores ou eles conseguem atender crianças que vão precisar de uma UTI neonatal, por exemplo? O que eles têm disponível no serviço? Qual é a capacidade que eles têm de ampliar seu atendimento? Então, foram feitos vários questionamentos, você fez parte fundamental desse trabalho, nós contamos com algumas pessoas como Luísa Hopker, Júlia Rosseto, Andréa Zin, que tem sido uma parceira fantástica e de muita qualidade para nos auxiliar nisso, e você que começou nesse trabalho todo. Então, à medida em que a gente foi caminhando, felizmente nós tivemos outras pessoas que vieram, como por exemplo a Ana Flávia Belfort, que veio se somar para que a gente pudesse fazer essa busca de informação pelo país. Com isso, nós conseguimos entender onde estão esses médicos, o que eles são capazes de fazer, o que os serviços os permitem, né, fazer, e como as pessoas poderão chegar neles. Nós também estamos juntando as informações da parte de reabilitação, porque o que se busca, na verdade, é que as pessoas tenham a menor jornada possível para conseguir seu tratamento, seu atendimento. Então, pensando numa criança, muitas vezes essas famílias vão precisar se deslocar para um centro onde faça o tratamento. Mas a habilitação visual talvez não aconteça exatamente naquele centro e possa até ser mais próxima da sua casa. Então, todo esse caminho está sendo traçado de forma que a gente possa levar isso para o Ministério e dizer: essa é a rede de referenciamento para doenças congênitas e raras visuais. E isso a gente busca que seja aí um grande passo para que as pessoas cheguem mais rápido. Mas tem aí um entrave que eu acho bem interessante que as pessoas conheçam. Mais relevante do que nós também sabermos onde é que estão esses médicos é que o sistema de saúde saiba como fazer a pessoa chegar lá. E trabalhando nessas campanhas de olho nos olhinhos, a gente sempre ouve o Tiago Leifert falando da dificuldade que é quando tem uma criança num município que ele foi contactado, que ele sabe exatamente para onde ela tem que ir e o centro vai recebê-la,
a dificuldade que tem entre os profissionais da regulação do SUS de fazer essa criança chegar, os documentos certos, os termos adequados que precisam ser vistos, né, um TFD, todos os tratamentos, como é que você faz essa conexão? Então, essa é a nossa parte, identificar os serviços, levar isso para o Ministério e apontar. Aqui também tem uma dificuldade que também precisa ser vista por esse lado do trabalho, né? Então, é uma construção de rede. Nós vamos fazer uma parte e vamos apontar o que nós já observamos que precisará ser feito para que a gente consiga ter agilidade no tratamento, que é o que a gente precisa. Nós falamos aqui de catarata e glaucoma congênitos, falamos de retinoblastoma, mas também tem a retinopatia da prematuridade, que é extremamente importante e que nós temos mais dificuldade para lidar com esses dados, porque muitas vezes essas crianças estão internadas, então buscar informação de internados e de ambulatoriais é diferente, buscar ah, crianças internadas por pediatras é diferente de buscar tratamentos por oftalmologista, enfim. Essa busca a gente ainda está fazendo, ela provavelmente vai demorar um tempinho a mais, mas ela vai ser absolutamente relevante, porque isso a gente observa dentre as UTIs neonatais no nosso país. Estou no eixo Rio-São Paulo e vejo que tem muitas UTIs neonatais onde obviamente nascem prematuros e não se tem oftalmologista examinando essas crianças. Então, temos muito trabalho pela frente. Sem dúvida, mas foi não é nem um pontapé, porque agora acho que já foi um chutão lá para frente. Acho que a gente, vocês, nós todos juntos caminhamos muito já, né? Na nossa ideia inicial, a gente começou a buscar, com a ajuda do CBO, os serviços que tinham ligados ao ensino, porque a gente julgava que os casos de doenças raras estavam ligados às universidades, né? Mas esse caminho inverso que você fez, que foi buscar os códigos e a quem faz de fato na prática, eu acho que é muito mais relevante, porque primeiro que podem haver muitos centros que já não são mais ligados à parte acadêmica e podem haver instituições acadêmicas que já não fazem tantos casos, porque existem lacunas também, né, para se realizar dentro de alguns serviços. E o trabalho da Ana Belfort foi excelente, Ana Flávia foi excelente para a gente também tentar localizar quais são as lacunas, porque às vezes o serviço depende de um cirurgião de catarata congênita e ele para de fazer. E aí a gente tem que também apontar e tentar ajudar a melhorar a formação dos médicos que trabalham nessas áreas específicas. Então eu achei muito interessante essa ideia de caminhar de trás para frente para buscar os centros de quem faz de fato, né? E esse levantamento do que falta, eu acho que é primordial também para a gente também deixar um legado que as pessoas busquem ajuda e formas de resolver os gargalos e as lacunas, né? Tem um outro aspecto, Cris, desculpa te interromper, mas tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, porque quando a gente está falando agora, provavelmente quem nos ouve é alguém mais ligado ao SBOP ou que tem interesse em criança. Sim. Não necessariamente são pessoas que tratam cirurgicamente crianças. Muitas vezes trabalham na parte mais clínica do que cirúrgica. Sim. Mas à medida em que a gente fala do assunto, eu acredito que a gente pode despertar nas pessoas a percepção não só da importância desse trabalho, mas despertar o interesse por se tornar cirurgião infantil. E eu acho que tanto nas residências quanto nas pessoas já formadas que já estão no mercado, principalmente aqueles que estão começando a carreira agora, elas também podem observar que esse é um nicho de mercado. Sim. Está faltando profissional para fazer isso. Então, há espaço, em termos de mercado, que vai favorecer muito nesse aspecto. Então, tanto nessa parte quanto na reabilitação visual, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre o assunto, não só porque as pessoas precisam, porque isso nós sempre soubemos, mas porque muitas escolas não têm. E se não têm, não ensinam. E se não ensinam, essas pessoas ficam privadas da oportunidade de observar que isso é um campo de trabalho. E às vezes que interessa muito, mas ela não tinha nem pensado nisso. Então, falarmos sobre essa criação de rede de referenciamento serve inclusive para nós oftalmologistas mais jovens pensarmos em ensinar o assunto, em aprender e nos tornarmos especialistas nessas áreas que são tão desprovidas de recursos, né? E também saber que é necessário descentralizar, né, Vilma? Ir para centros
não locais pequenos, talvez essas doenças raras tenham que ser tratadas em locais que haja hospitais com recurso para tratar crianças, talvez não dê para ter em cada pequena cidade, tem que ser centros, mas o Brasil é tão grande e não dá para ficar tudo centralizado aqui no Sudeste. Você deve ter uma visão disso muito grande agora no CBO, que tudo é muito centralizado aqui, né? Eu não sei qual é a porcentagem, certamente você deve saber bem disso, mas ainda a gente tem uma centralização enorme, né? E eu acho que tem que ter mais gente no nosso mapa de distribuição das doenças. Falta ainda muita gente no centro-oeste, no norte, né? Então, porque de fato um deslocamento para fazer uma cirurgia é uma coisa, mas muitas dessas crianças precisam de múltiplas intervenções, exames sob sedação. Então, não dá para ser 6 horas de viagem de avião da casa delas, né? É. Então, acho que isso é bem relevante. Felizmente, a gente tem centros de excelência em todo o país. A região norte é mais carente, sim, mas nós temos centros de excelência em todas as regiões. O problema é a concentração que está realmente mais no sudeste, né? Nas outras regiões a gente tem um número muito menor e a nossa rede de referenciamento está apontando isso, deixando isso muito claro. Isso ajuda, inclusive, nessas políticas de difusão de serviços e de conhecimento, não só para o tratamento em si, mas também para a reabilitação. E quando a gente tem uma estruturação, né, do cenário e também das necessidades, a gente consegue também negociar com os serviços, porque um gargalo grande é a estrutura de anestesista e também de UTI. Então, Exato. tendo tudo muito claro, a gente pode daí ter uma negociação mais firme com os serviços, né? É, tem coisas que são tão básicas e a gente não fala sobre elas. Por exemplo, teste do reflexo vermelho, teste do olhinho. A maior parte das crianças do país, isso apontou no último censo do IBGE, mais de 90% das crianças nascem em instituições. Ao contrário, o número de teste do olhinho foi feito em cerca de 60% das crianças. Então, mesmo nascendo em estabelecimentos de saúde, as crianças não estão sendo examinadas. Então, a gente realmente precisa falar muito sobre isso. Então, realmente, essa campanha de olho nos olhinhos ajuda muito para despertar, não só nos médicos, mas na população, a necessidade. Assim como as pessoas sabem que, obviamente, precisam ser vacinadas quando crianças, obviamente, elas precisam ter o teste do reflexo vermelho. E aí vem a SBOP colaborando nisso. Quando que se faz? Ah, logo ao nascer, lógico. Sim, mas não só, né? Então precisa ser feito ao longo do primeiro ano, pelo menos 3 vezes. Quem vai estar envolvido nisso é o pediatra. Aí vem o nosso relacionamento com a Sociedade de Pediatria, ou seja, é um trabalho interinstitucional. E é isso que faz as coisas acontecerem. Nós não podemos ficar dentro de casa falando para nós mesmos. A gente tem que sair e fazermos amigos e trabalharmos juntos, né? Pois é, eu não me lembro do CBO fazer isso antes. Eu acho que isso é muito da sua gestão, da gestão do Cris também, que é uma pessoa extremamente. Ele falou uma coisa muito interessante no Sbopcast que ele foi entrevistado. Ele se aproxima dos bons e aí o grupo vai crescendo, né? E eu acho que vocês têm essa característica, né? Você herdou muito isso dele, né? Vocês são muito amigos. Então, eu não me lembro dessa conversa anterior do CBO. Eu também não frequentava tanto, mas eu acho que essa transdisciplinaridade, essa conversa, puxa, você sabe a nota técnica de cabeça, né? Então, isso é bem bacana de ver acontecer, né? Não, realmente me parece uma coisa muito recente, muito nova. Parabéns, Vilma. E o que você acha que vai acontecer com a rede nos próximos tempos? Você falou que a gente vai deixar, né? Mas o que você projeta para depois que você levar? Você vai levar para o ministério, né? Qual é o seu caminho, né? A gente tem uma secretaria mais próxima, né? Fala um pouquinho para a gente da secretaria mais próxima. Atualmente, eu acho que é a da Baixa Visão, né? Na verdade, assim, dentro do Ministério da Saúde, nós temos algumas divisões. Uhum. A oftalmologia está dentro da Secretaria de Atenção Especializada, a SAES. Uhum. Dentro da SAES, tem vários departamentos. Nós temos acesso a muitos deles, né? Essa nossa colocação a respeito da rede tem conversa com vários segmentos, porque nós estamos falando do atendimento da criança, isso implica em códigos específicos, em acesso, tem uma série de pontos que precisam ser feitos dentro da regulação e isso é feito nessa secretaria. Nós temos tido muita proximidade com uma parte que é da área de atenção à pessoa com deficiência, onde nós estamos falando
das doenças congênitas, particularmente falando bastante sobre retinopatia da prematuridade. Então, em breve, todos verão aí o novo, o novo exemplar da triagem ocular neonatal, que vai trazer uma série de informações padronizando atendimento no país, e também sobre reabilitação. Vai falar de habilitação e reabilitação visual nesse país. Então, essa é uma área que está muito afeita a essa questão que nós estamos trazendo agora da rede de referenciamento para tratamento das crianças, mas imbrica em vários outros pontos dentro do Ministério. Então, é uma conversa nossa, vou subir um pouquinho, nossa com a SAES, que é a Secretaria de Atenção Especializada. E daí em diante, vários pontos precisarão ser movidos para que a gente leve tudo isso para o ponto prático, né? Tem um outro aspecto que a gente comentou, eu falei da pediatria, mas dependendo da doença, a gente vai ter também a oncologia junto, ou a gente vai ter a genética. Então, tem outras áreas da medicina que vão estar envolvidas, fora a pediatria, obviamente, né? Mas tem outras áreas que poderão estar envolvidas trabalhando juntos. Além do que, tem doenças que são síndromes, e aí a gente vai ter um número muito maior. São as menos frequentes, né? Mas, na verdade, é sempre importante pensar sobre isso, né? Que essa nossa associação, fundamentalmente com a oncologia, muito provavelmente vai ser bem produtiva. E acho que a genética também crescendo, o tratamento das doenças genéticas, a gente vai ter que fazer uma busca também das doenças hereditárias que estão. A gente parou um pouquinho com as doenças hereditárias, porque ainda não. Mas logo acho que elas entram também no rol da nossa busca, né? Exatamente. Nós temos um grupo de pessoas muito interessantes, que é o pessoal da Retina Brasil, que Uhum. são muito interessadas, elas nos representam muito bem, né? Nos representam como população Uhum. no Conselho Nacional de Saúde e tem uma formação excelente, uma motivação pessoal realmente, ou são pessoas com alguma doença ou familiares, e elas têm um trabalho ativo e de excelente qualidade. Elas estão sempre chamando atenção para os problemas genéticos e a possibilidade não só dos tratamentos, mas inicialmente dos testes diagnósticos para que eles estejam acessíveis a todos o mais breve possível, Ai, né? que bacana, Rastreio, não conhecia essa associação, bem interessante. Fantástico, Vilma. Bom, acho que a gente explorou bastante a rede de referenciamento. Eu queria que, para a gente começar a partir para o final, que você fale um pouquinho para a gente do que você vê de cenário na oftalmologia, especialmente na oftalmologia mais voltada aí para a população pediátrica, para os próximos anos. O que você vê também em termos de saúde suplementar, o que você tem visto acontecer e o que você projeta para os próximos anos. Nossa especialidade, ela tem várias vantagens, né? Primeiro que a gente trata clínica e cirurgicamente. Nós tratamos desde o nascimento até o envelhecimento. Então, realmente, nossa especialidade, ela está aí para a população toda. Então, toda a população são nossos pacientes, né? Toda a população é nossa paciente. Então, esse é um aspecto bom. Eu acho interessante a gente pensar em todos os movimentos que acontecem que não trazem repercussões tão rápidas para nós, mas, por exemplo, todo esse movimento dentro da saúde suplementar, que muitos serviços são organizados e as pessoas, por exemplo, saem da residência médica pensando assim: vou abrir meu consultório, vou atender o convênio X ou Y. Sim, essa é uma fonte de renda, mas existem muitas outras. Nós precisamos pensar em estratégias novas. Essa é uma a área econômica, ela é muito dinâmica. No nosso país, particularmente, temos fases em que isso se mostra ainda mais relevante, que a gente seja criativo para pensar como entrar nesse mercado. Nós não aprendemos sobre gestão na faculdade de medicina, nem na residência, apesar de que nós estamos preocupados com isso e temos, inclusive, algumas aulas sobre gestão. Temos um livro da SBAL, que é a Sociedade Brasileira de Administração, recém-lançado para começarmos a ler e pensarmos cada vez mais sobre isso, mas não é o grande mote, né? Eu acho que nós médicos entramos na faculdade sempre pensando em cuidar das pessoas e nos formamos para cuidar. Mas não nos formamos para sermos um profissional que trabalha com cuidado. Então, eu acho que é o momento das pessoas pensarem um pouco sobre isso e verem essa enorme oportunidade que a gente tem, não só
da forma de termos recebimento pelo nosso trabalho de qualidade, mas também dos diversos cenários. De novo, vou atender mais idoso ou vou atender mais criança? O que eu gosto mais? Do que eu me sinto melhor? Preciso ser cirurgião? Posso não gostar. Posso fazer reabilitação visual? Talvez seja a coisa que mais me faz feliz. Eu vejo alguns profissionais que trabalham com isso que se dizem extremamente felizes. E muitos não têm acesso sequer a essa formação. Então, nós estamos num momento em que a gente está precisando trazer um pouco de equidade nesse sistema educacional também. Nós, atualmente no CBO, estamos fazendo vistorias por todos os nossos serviços credenciados. Estamos num trabalho de demografia médica também. A ideia é conhecer o ensino e conhecer os médicos, para a gente tentar prospectar um trabalho que nos leve a uma mudança e uma melhoria de qualidade profissional, que é o que nos faz realmente fortes ao longo do tempo. Puxa, Vilma, que bacana. Gostei muito. Acho que a mensagem foi passada de uma maneira super elegante, clara, e como vocês fizeram o CBO crescer, assim, eu estou impressionada. Adorei a nossa entrevista, foi um papo excelente. Muito obrigada por ter tido um tempinho pra gente. Espero que a gente continue sempre junto, trabalhando junto e divertindo também, se divertindo junto. Eu vou dizer uma coisa muito sinceramente. Eu sempre soube do CBO, fiz prova de título, ia a congressos, mas nunca fui muito próxima, como nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar em sociedades. E isso descortina um mundo que para nossa atividade profissional é muito rica. Então, vou aproveitar a oportunidade aqui para deixar isso muito claro para todos. Aproximem-se. O CBO não é uma entidade distante, ela é sua. É a sua casa, é a sua representação. Nossos contatos estão nos nossos sites, nos WhatsApps dos colegas. Falem conosco, tragam seus questionamentos, nós temos várias portas para ouvi-los. Cheguem mais próximos. Talvez essa perda de oportunidade seja muito significativa. Então, venham. O CBO é seu, é a sua entidade de classe que vai te representar e vai te ajudar. Eu acho que vocês abriram as portas, o Cristiano Cacheta e você abriram muitas portas para todas as áreas, realmente para todos os gostos. Então, muito obrigada pelo trabalho também e pela nossa entrevista, que foi um prazer. Eu desejo que a sua gestão seja muito produtiva e que principalmente você se sinta muito feliz com o trabalho que eu tenho certeza que você vai desenvolver. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada ao CBO e a você, Vilma. Se você gostou, divulgue e compartilhe o SBOPcast. Ele vai estar disponível nas plataformas de áudio Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e na Amazon. E agora também na plataforma de vídeo do YouTube.